O homem mais poderoso do planeta mantinha um diário secreto que ninguém deveria ler. Ele morreu há mais de 1800 anos. E hoje, esse diário vende mais que muito best-seller moderno. O homem era Marco Aurélio, imperador de Roma entre os anos 161 e 180 da nossa era. Para entender o tamanho disso, Roma, naquela época, era o maior império do Ocidente. Controlava dezenas de milhões de pessoas, da Grã-Bretanha ao Egito. E o imperador não era um presidente com mandato. Era, na prática, o dono de tudo. Exércitos, tesouro, leis. Uma palavra dele mudava a vida de milhões. Marco Aurélio chegou lá por um caminho raro na história de Roma. Ele foi escolhido, não nasceu no trono. O imperador Adriano, um dos mais poderosos da história romana, viu naquele adolescente estudioso um futuro governante e armou uma cadeia de adoções para garantir que ele chegasse ao poder. Deu certo. Marco Aurélio se tornou o último dos chamados 5 bons imperadores, o período que muitos historiadores consideram o auge de Roma. Só que o reinado dele foi tudo, menos tranquilo. Logo nos primeiros anos, uma epidemia devastadora varreu o império. A chamada Peste Antonina matou milhões de pessoas ao longo de mais de uma década. Ao mesmo tempo, tribos germânicas pressionavam a fronteira norte, na região do rio Danúbio, e o imperador, um homem de biblioteca, formado em filosofia, teve que passar boa parte da vida em acampamentos militares, no frio, comandando guerras que ele nunca quis. E a vida pessoal não deu trégua. Marco Aurélio teve muitos filhos, e a maioria morreu criança. No ano 175, um dos seus generais mais confiáveis, Avídio Cássio, ouviu um boato falso de que o imperador tinha morrido e se autoproclamou imperador no Oriente, uma traição em escala imperial. A revolta acabou antes da Guerra Civil. Os próprios soldados do general o mataram, mas o recado ficou: nem no topo do mundo existe segurança. É nesse cenário que nasce o objeto mais improvável da história do poder. À noite, na tenda de campanha, entre uma batalha e outra, o homem que podia mandar erguer estátuas de si mesmo em todas as cidades do império pegava um caderno e escrevia. Não em latim, a língua oficial de Roma, em grego, a língua da filosofia. E não escrevia memórias, nem propaganda, nem cartas para a posteridade. Escrevia lembretes para ele mesmo, que o poder é passageiro, que a raiva não resolve nada, que ele ia morrer como todo mundo, e que imperadores antes dele já tinham sido esquecidos. O texto não tinha título, não tinha estrutura de livro, não tinha leitor previsto. Nos manuscritos antigos, ele aparece com um nome que resume tudo: Ta Eis Realton, para si mesmo. Hoje o mundo conhece essa obra como Meditações. Ele seguia a filosofia estoica, a escola grega que ensina a focar só no que está sob seu controle e aceitar o resto. E usava o caderno como treino. Um homem cercado de bajuladores, com poder absoluto, se lembrando todas as noites de que não era especial. Em março do ano 180, Marco Aurélio morreu na fronteira do Danúbio, perto de onde hoje fica Viena, ainda em campanha militar, aos 58 anos. Deixou o trono para o filho Cômodo, que se tornou um dos piores imperadores de Roma e, séculos depois, o vilão do filme Gladiador. E os cadernos? Por toda a lógica, deviam ter desaparecido. Anotações particulares, sem cópias oficiais, sem edição. Mas alguém guardou. Copistas foram reproduzindo o texto ao longo dos séculos, por um fio. A obra sobreviveu em pouquíssimos manuscritos e só foi impressa pela primeira vez no século XVI, mais de 1300 anos depois da morte do autor. E aí, a história vira números. O império de Marco Aurélio caiu. As estátuas, os palácios, as legiões, quase tudo virou ruína. O que sobrou de verdade foi o caderno. Hoje, Meditações é um dos livros de filosofia mais vendidos do mundo, traduzido para dezenas de idiomas, presença constante nas listas de mais vendidos. 18 séculos depois de escrito, sem nunca ter tido um centavo de marketing. Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, já disse que relê o livro regularmente. O estoicismo virou uma indústria. O americano Ryan Holiday, que popularizou a filosofia no Vale do Silício, já vendeu milhões de cópias de livros baseados nessas ideias. E o filme Gladiador, que abre justamente com Marco Aurélio nos últimos dias de vida, faturou mais de 450 milhões de dólares nos cinemas e levou o Oscar de melhor filme. Um texto que o autor escreveu de graça, só para si mesmo, sustenta hoje um mercado global de livros, cursos e filmes, enquanto tudo que ele construiu como imperador desapareceu.
A lição de negócio aqui é desconfortável de tão simples. O produto mais duradouro que Marco Aurélio criou foi o único que ele nunca tentou vender. Quando você escreve, constrói ou trabalha para impressionar a plateia, o resultado envelhece com a plateia. Quando o padrão de qualidade é você mesmo, sem público, sem aplauso, o que sai dali tem chance de durar séculos. Se você gosta de histórias reais sobre poder, dinheiro e as ideias que sobrevivem a tudo isso, se inscreve no canal, tem muito mais vindo por aí.